paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez eu estou aqui esta noite com a palavra do Senhor para os nossos corações. Neste momento, nesta noite de hoje, uma noite abençoada, uma noite maravilhosa que o Senhor nos concede de nós estar na sua presença. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, Quero agradecer a todos, neste momento, por isso estar ouvindo essa palavra de Deus. E aqui, irmãos, está uma palavra do Senhor, essa noite para os nossos corações. Uma palavra de reflexão, uma palavra que Deus, Ele está falando comigo, está falando com você. Uma palavra que o Senhor, Ele vai falar aos nossos corações. Que ao você ouvir essa palavra, você medite nela. Dê lugar para o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor, Ele venha trabalhar na sua vida. Uma palavra que Deus, quer falar conosco essa noite. Está aqui no livro de Lucas. Lucas, o capítulo é o 10, e o versículo 25. Que vai dizer para nós esta noite a parábola do bom samaritano. E aqui está a palavra do Senhor. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o dizer: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lê? Jesus dizendo para o bom samaritano o que está escrito na lei. Como você lê a palavra do Senhor? E ele respondeu para Jesus e disse, respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E respondendo: bem fazeis isto e viverás. E Jesus disse para ele: bem fazer isto e viverás. Então ele, como doutor da lei, ele entendia a palavra do Senhor. O Senhor fez a pergunta para ele e ele respondeu para o mestre o que é que tinha que fazer. Então Jesus disse para ele. E ele, porém, irmãos, ele estava querendo justificar a si mesmo, que ele era um homem que estava fazendo tudo certo. Mas o Senhor contou a parábola para ele do bom samaritano. E Jesus disse para ele: e descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores. Este homem, descendo de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão dos salteadores. E ali, ele foi espancado, e os salteadores deixou ele ali meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Vendo o sacerdote, ele passou de largo. Ele passou, irmãos, de longe, ele vendo que aquele homem estava ali caído naquele lugar, meio morto. O que ele fez? Ele passou de longe, não fez nada por aquele homem, estava ali caído, meio morto. E aproximando-se, aqui o versículo 33 diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu de íntima compaixão. O samaritano, ele estava indo de viagem e ele passou por aquele mesmo lugar que aquele homem estava ali. E quando ele viu aquele, irmãos, ele teve compaixão daquele homem que estava ali caído na beira daquele caminho. O que é que ele fez? Ele pegou, atou-lhe as feridas, deixando-lhe azeite e vinho,
e pondo-a sobre a sua calvadura, levou-o para a sua estalagem e cuidou dele. Então aqui está a diferença, irmão, de 3 pessoas. 2 passou, não ligou para o seu próximo. Mas o terceiro passou, que era o samaritano, né? Ele viu aquele homem ali e ele se encheu de compaixão. Ele se sentiu a dor que aquele homem estava sentindo. O que ele fez? Ele chegou até ali, cuidou dele, passou azeite sobre as suas feridas, né? Tirou ele daquele lugar e levou ele para a sua estalagem. E o que ele fez? Ali, ele, né, mandou que cuidasse bem dele, cuidasse dele bem, né? E pudesse deixar que tudo que eles fizessem para aquele homem, que ele ia pagar. O que ele fez? Ele pegou, né, e deixou ele ali e disse para aquelas pessoas dali da estalagem, né, e falou bem assim para eles: qual, pois, deste 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Quando Jesus fez essa pergunta para ele, o Senhor disse para ele: qual dos 3 que foi o próximo daquele homem? Jesus fez essa pergunta para aquele doutor da lei. E o doutor da lei, ele respondeu para o Senhor, né? Aquele que usou de misericórdia, né? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse para ele: vai e faz o mesmo. Então, irmãos, é isso que Jesus requer do ser humano. Muitas das vezes nós falamos muito e fazemos pouco, né? A gente fala, a gente prega, a gente anuncia a palavra do Senhor, né? Mas nós não fazemos o que Deus quer que nós fazemos. Muitas das vezes nós vemos alguém que está precisando de uma ajuda da gente, né? Precisando de um socorro nosso, mas nós não temos a coragem de ir até ele, né? E fazer o bem para ele. Mas aqui está o exemplo que Jesus, ele deixou para nós e deu o exemplo para este homem, né? Vai e faz o mesmo como esse samaritano fez com aquele homem. Então, irmãos, Jesus, ele quer que nós façamos isso, quer que nós tenhamos misericórdia do nosso próximo, quer que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Assim como você sente a dor no teu corpo, como você sente fome, como você sente sede, como você sente frio, o seu próximo também sente. Sente sede, sente fome, sente frio. E você, o que você não quer para você, você não pode querer para o teu próximo, para o teu irmão. Porque muitas das vezes, irmão, nós só falamos, mas nós não fazemos o bem. Nós falamos, né? Pregamos o amor, mas nós não vivemos o amor. Mas aqui Jesus essa noite está nos exortando. Jesus aqui essa noite está nos ensinando como nós devemos fazer para agradar ao Senhor. Esse doutor da lei, ele chegou até Jesus, né, fazendo uma pergunta para o Senhor, o que é que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus ensinou para ele o que é que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Então, irmãos, para nós herdar a vida eterna, não é somente nós pregar a palavra do Senhor. Não é somente nós orar, jejuar, renunciar. Não, não é somente isso. É nós também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Procurar fazer o bem quem tem necessidade. Procurar, né, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós vemos um irmão que está precisando de ajuda, o que é o nosso dever? Ajudar, né? Então, o nosso próximo é esse. Se você vê o seu irmão que está precisando de socorro, ajuda ele. Se ele está precisando de um auxílio de você, ajude ele, estenda as tuas mãos, faça o bem. Porque você fazendo bem, você vai agradar ao Senhor e você vai também herdar a vida eterna. Porque é o que Jesus diz na palavra dele. Jesus, irmãos, ele amou o mundo de tal maneira
Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por amor da minha alma e por amor à sua alma. Então, irmãos, o amor de Deus não tem explicação para nós. Muitas das vezes nós falamos que amamos o nosso próximo, mas nós não temos coragem de estender as mãos para fazer nada para o nosso próximo, que muitas das vezes está aqui junto de nós, precisando de um socorro, e nós não temos coragem de agir. Mas esta noite eu te convido você a ouvir essa palavra, né, e meditar nela, compartilhar com o seu amigo, com o seu próximo, né? Enviar esse vídeo para alguém que está precisando de ouvir esta palavra. Fazer a obra do Senhor. Compartilhar esse vídeo, se inscrever, né? Dar os seus likes. Me ajudar a pregar a palavra do Senhor. Porque assim, né, a palavra do Senhor possa chegar a alguém que está necessitado de ouvir uma palavra de Deus. Então eu te convido você essa noite, meditar nessa palavra, refletir, né, nessa passagem que está aqui no livro de Lucas, o capítulo 10 e o versículo 25, a parábola do bom samaritano. Vamos ser, irmãos, um bom samaritano, né? Na presença do Senhor. Vamos fazer a obra do Senhor, amando o nosso próximo como a nós mesmos, para que nós possamos alcançar o nosso direito de morar no céu. Porque Jesus, irmãos, Jesus, Ele é amor. Por amor a você, Ele deu a tua vida na cruz do Calvário. E muitas das vezes nós não queremos nem ajudar o nosso próximo, né? Quanto mais dar a nossa vida por amor a alguém. Mas, se você estender as tuas mãos para o teu próximo, você já vai agradar ao Senhor, ajudar quem tem necessidade. E eu te convido a você fazer a obra do Senhor. Procurar agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor, né? E cumprir a lei que Jesus deixou para nós, né? Cumprir na face dessa terra. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, ter amor. Porque não adianta, irmão, a palavra do Senhor nos diz que nós podemos ter os 9 dons do Espírito Santo. Nós podemos profetizar, podemos orar para alguém pode ser curado, podemos expulsar demônios, né? Podemos fazer sinais e maravilha na face da terra. Mas os dons, irmãos, não vai salvar nós. Se nós não tivermos amor ao nosso próximo. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Podemos ter tudo. Se não tiver amor, de nada adianta. Amém? Eu deixo essa palavra para você essa noite, refletir nela. Reflita essa palavra do Senhor e faz a obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua noite. Que você tenha uma boa noite de sono, né? Com as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém?